Let's study English. E o nosso conteúdo de hoje é futuro. E vamos começar com Simple Future Tense. Simple Future ou futuro simples. O Simple Future, também chamado de Future Simple, é o tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O Simple Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares will e shall e a estrutura going to, que é usada para o futuro imediato. Vamos agora falar do futuro com will. Geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. Regras de formação e exemplos. Affirmative form. A formação de frases no futuro com will, na forma afirmativa, segue a seguinte estrutura: sujeito, will, verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Exemplos: They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após os pronomes pessoais. Para isso, basta usar apóstrofe LL no lugar de will. Exemplo: I will visit my cousin tomorrow. I'll visit my cousin tomorrow. Visitarei minha prima amanhã. They will arrive at night. They'll arrive at night. Eles chegarão de noite. Vamos a um exemplo do Simple Future Tense na forma afirmativa. He will buy her a present. Negative form. A formação de frases de futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito, will, partícula de negação not, verbo principal no infinitivo sem o to, mais complemento. Exemplos: They will not buy a new house. Eles não comprarão uma nova casa. We will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar won't no lugar de will not. Exemplos: I will not visit my cousin tomorrow. I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. They will not arrive at night. They won't arrive at night. Eles não chegarão de noite. Vejamos agora mais um exemplo de negative sentence. She won't speak with me again. Ou she will not speak with me again. Interrogative form. A formação de frases de futuro com will na forma interrogativa segue a seguinte estrutura: will, mas, sujeito,
Verbo principal no infinitivo sem o to, mais complemento. Exemplos. Will they buy a new house? Eles comprarão uma nova casa. Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite. E ainda falando de forma interrogativa, observem agora como responder. Nós podemos usar respostas curtas e longas. Will you read the book at 4 p.m.? Yes, I will. Yes, I will read the book at 4 p.m. Will you play soccer at 3 p.m.? No, I won't. No, I won't play soccer at 3 p.m. Observe agora uma tabela com a conjugação do futuro com will, onde o verbo principal é to travel, viajar. Forma afirmativa, affirmative form. I will travel, you will travel, he, she, it will travel, we will travel, you will travel, they will travel. Negative form. I will not travel, you will not travel, he, she, it will not travel, we will not travel, you will not travel, they will not travel. Interrogative form. Will I travel? Will you travel? Will he, she, or it travel? Will we travel? Will you travel? Will they travel? Agora vamos estudar o futuro imediato, também conhecido como be going to future tense. Então, ele é formado do verbo to be, am, is, are, mais o going to. Essa é a formação do futuro imediato. Futuro com going to. Usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Como exemplo, temos a imagem do nosso amigo John Travolta num aeroporto, acredito que prestes a pegar um avião. Regras de formação e exemplos. Affirmative form. A formação de frases de futuro com going to na forma afirmativa segue a seguinte estrutura. Sujeito, verbo to be, am, is ou are, going to, verbo principal no infinitivo sem o to, mais complemento. She is going to have lunch with Mary. Ela almoçará com Mary. They are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde hoje. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar as formas contraídas do verbo to be depois dos pronomes pessoais. Is, apóstrofo s. Are, apóstrofo re. Exemplos. She's going to have lunch with Mary. She's going to have lunch with Mary. Ela almoçará com Mary. They are going to arrive later today. They're going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde hoje. Para dar uma breve relembrada na formação afirmativa, sujeito, verbo to be, am, is, are, going to, verbo. Exemplos. Gable is going to write a new novel. They are going
to buy a house. We are going to have an exam. Negative form. A formação de frases de futuro com going to na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito, verbo to be, am, is ou are, partícula de negação not, going to, verbo principal no infinitivo sem o to, mas complemento. She is not going to have lunch with Mary. Ela não almoçará com a Mary. They are not going to arrive later today. Eles não chegarão mais tarde hoje. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta alterar o verbo to be. Is not igual a isn't. Are not igual a aren't. Importante, não existe forma contraída de am, mas not. Exemplos. She is not going to have lunch with Mary. She is not going to have lunch with Mary. Ela não almoçará com a Mary. They are not going to arrive later today. They aren't going to arrive later today. Eles não chegarão mais tarde hoje. Futuro be, going to, negative form. Sujeito, verbo to be, am, is, are, partícula de negação not, going to, que é a expressão de futuro, verbo mais complemento. I'm not going to go out tonight. She is not going to date him. They are not going to be in the same class again. Interrogative form. A formação de frases de futuro com going to na forma interrogativa segue a seguinte estrutura: verbo to be, am, is, are, sujeito, mas, going to, verbo principal no infinitivo sem o to, mais complemento. Exemplos: Is she going to have lunch with Mary? Ela almoçará com Mary? Are they going to arrive later today? Eles chegarão mais tarde hoje? E aqui eu apresento a vocês a conjugação do verbo read na forma interrogativa. Am I going to read? Are you going to read? Is he going to read? Is she going to read? Is it going to read? Are we going to read? Are you going to read? Are they going to read? Observe a seguir a tabela com a conjugação do futuro com going to, onde o verbo principal é to travel, viajar. Então, na forma afirmativa, I'm going to travel, you are going to travel, he, she, it is going to travel, we are going to travel, you are going to travel, they are going to travel. Negative form. I'm not going to travel. You are not going to travel. He, she, it is not going to travel. We are not going to travel. You are not going to travel. They are not going to travel. Interrogative form. Am I going to travel? Are you going to travel? Is he, she, it going to travel? Are we going to travel? Are you going to travel? Are they going to travel? Expressões de tempo usadas com o futuro simples ou simple future. Algumas expressões de tempo são utilizadas com esse tempo verbal. Veja abaixo
uma lista de frases no futuro simples com as principais expressões de tempo. Tomorrow, amanhã. Soon, em breve. The day after tomorrow, depois de amanhã. Next week, próxima semana ou semana que vem. Next month, próximo mês ou mês que vem. Next week, próximo fim de semana ou final de semana que vem. Next year, próximo ano ou ano que vem. In a few days, em poucos dias. In a short time, em um curto período de tempo ou em pouco tempo. In X hour, em X horas. E esse X aí equivale à quantidade de horas a que vocês vão se referir. It's time to say goodbye. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa nova explicação de futuro simples. Vejo vocês num próximo encontro.